Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém. Que bom ter cada um dos irmãos que está aqui, cada um daqueles que também está assistindo, participando do culto, por meio do sinal da TV Master e também da televisão e particularmente da internet, aqueles que estão online. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum filme com essa temática. Ela é relativamente comum, principalmente em filmes de ação, thrillers, alguma coisa de espionagem, algo parecido, que é a ideia de que os russos conseguiram colocar agentes infiltrados nos Estados Unidos, ou então que os lobos solitários do terrorismo islâmico estão no meio da sociedade americana ou da Europa, e como células dormentes precisam apenas de um sinal, de um toque, para que possam ali executar, seja ações terroristas, ou de espionagem, ou mesmo de guerra. Recentemente eu assisti um filme, estou aqui tentando lembrar o título, que basicamente era como um grupo de jovens, ainda crianças na verdade, tinham sido programados através de um processo de lavagem cerebral, e quando já adultos estivessem nos Estados Unidos, eles seriam despertados com alguma palavra-chave. Eu não me recordo da palavra-chave porque a coisa era tão ficcional, tão assim, teoria conspiratória, que eu confesso a você que era aquele filme que você assiste, mas não sei se dá muito crédito a isso. Eu não duvido que exista. É mais ou menos como aquele ditado em espanhol: eu não creio em bruxas, pero que há, sim, com certeza. Eu não creio que há bruxas, mas deve haver algumas delas. Ou seja, coisas que a gente, na verdade, não sabe com certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a ideia de que exista alguém ao nosso redor, tão perto de nós, não é tão aterrorizante como a ideia de que talvez exista alguém dentro de nós, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós, que possa ser o nosso maior inimigo. Alguém que nos faça desconfiar dos nossos pensamentos, se eles são corretos ou não. Será que eu estou realmente lúcido e estou vendo as coisas da maneira como elas realmente são? Alguém que esteja como que com uma mão sorrateira, sempre abrindo a porta do meu coração pelo lado de dentro, abrindo o ferrolho e me deixando vulnerável a algum tipo de influência maléfica, maligna que venha de fora. Um inimigo que esteja dentro de mim. Talvez seja uma ideia muito mais difícil de conceber, a não ser se ela estiver posta nas Escrituras, da maneira como nós vamos expor hoje à noite, do que aquela ideia de que alguns dentre nós, que convivem conosco no dia a dia da nossa vida, possam ser nossos inimigos. Mas, de fato, irmãos, existe sim. De fato, sim, existe um inimigo que habita em nós, que de fato é um dos nossos mais terríveis inimigos, assim como o inimigo de Deus, o grande inimigo de Deus, que também é nosso inimigo, e também da mesma maneira como o contexto geral, o cosmos, o mundo em que nós vivemos, com seus valores, crenças, atitudes e sistemas que são contrários à palavra de Deus. Na verdade, a Escritura Sagrada, a tradição teológica da nossa confissão de fé, diz que nós temos sim esses três inimigos: o diabo, o mundo e esse terceiro que habita em nós, que chama-se a carne. E é justamente para falar desse inimigo que habita em nós que eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura Sagrada. Providencialmente, nesta manhã, ouvimos uma exposição sobre o livro de Romanos, ou numa parte do livro de Romanos, e vamos voltar a ele, agora no capítulo 7, a partir do verso 15. Abra então sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 7, verso 15, porque hoje Deus tem uma palavra para nós que trata do inimigo que habita em nós, quem ele é, o que ele faz e principalmente qual é a solução que Deus tem para nos ajudar a combater esse inimigo que habita em nós. Abra sua Bíblia ou então acompanhe, caso você não esteja com a Bíblia em mãos, nos dois lados da plataforma. O texto é Romanos capítulo 7, a partir do verso 15. E como eu costumo dizer, as melhores partes em que é possível ver de maneira mais devocional o coração desse
grande homem de Deus chamado Paulo é quando ele usa partes da Bíblia na primeira pessoa do singular, quando ele diz eu, meu e assim por diante. Nesse é um texto em que ele expressa o seu coração, e a ideia da teologia de Paulo fica muito claro naquilo que ele sente, naquilo que ele diz, naquilo que ele expressa como experiência pessoal. Veja o que é que o texto diz. O texto diz em Romanos capítulo 7, do verso 15 em diante: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei, ou segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar, pedir a Deus a sua ajuda, para que o Senhor ilumine a nossa mente nesse texto tão profundo e ao mesmo tempo tão existencial, tão claro para mim e para você. Texto que nós experimentamos as próprias palavras do apóstolo. Curva a sua cabeça e peça a Deus para falar ao seu coração e iluminar a sua mente. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos diante da Tua Escritura Sagrada, verdade absoluta, expressão e revelação do Teu ser e da Tua vontade. Louvamos o Teu nome porque a temos diante de nós, na nossa língua, e temos a assistência do Teu Espírito Santo, o mesmo que a inspirou, para que possamos compreender. De outra sorte, nós entenderíamos apenas por cima, mas o Senhor esclarece o nosso entendimento e abre a nossa mente, e é isso que nós te pedimos que aconteça mais uma vez nessa noite, que todas as preconcepções, que todas as ideias que já estão tão formatadas dentro de nós e que porventura ou por desventura possam atrapalhar a compreensão dessa palavra, possam cair por terra na medida em que a Tua Escritura foi exposta. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para também não ver essa Escritura apenas como um artigo teológico, um conceito, uma doutrina, uma filosofia, uma ideia, mas como algo que, infelizmente, o apóstolo Paulo vivenciou, nós vivenciamos, e que precisamos ter a Tua graça para obtermos a vitória, como Ele obteve. Pedimos então que o Senhor tome conta de cada um de nós que está aqui, e também daqueles que estão participando longe de nós, para que onde quer que eles estejam, assim como nós que estamos aqui, o Teu Espírito Santo dilate a nossa mente, abra o nosso coração e fale conosco, para que saiamos daqui ensinados, instruídos, despertados, mobilizados e certamente crendo cada vez mais na Tua graça, apesar de nós, apesar de quem somos, apesar do que fazemos. É o que nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a carta que Paulo escreve aos Romanos tem um senso prático, mas ao mesmo tempo acabou se transformando na principal exposição da teologia cristã feita por um escritor do Novo Testamento. O senso prático é: Paulo precisava passar por Roma, conhecer aquela igreja que ele não conhecia, porque ele tinha um propósito de, no finalzinho do seu ministério,
como que nas suas últimas atividades ministeriais, conhecer a Espanha. Isso é dito no final dessa carta, quando ele fala que estava ali para compartilhar o Evangelho, mas estaria futuramente ali para compartilhar o Evangelho, mas adiantava algumas das coisas que ele queria ensinar quando ele escreve essa carta. E ao escrever, Paulo, justamente porque não sabia, não convivia, não tinha sido fundador daquela igreja da capital do império, faz uma exposição detalhadíssima, de modo que se você quiser conhecer o que, em resumo, a teologia cristã ensina sobre Deus, sobre o homem, sobre a natureza humana, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a lei de Deus, sobre a perseverança daqueles que creem, sobre a eternidade, sobre ética e sobre um bocado de outros assuntos, certamente Romanos deveria ser sua leitura preferencial. Ele começa expondo o fato de que a revelação de Deus, que é feita inicialmente na criação, mas também nas Escrituras Sagradas, acabam demonstrando que todo homem é pecador e o homem por inteiro é pecador. Ele diz que o religioso é pecador e que a lei não resolve, porque a lei apenas mostra ao religioso o quão pecador e o quão errado ele está. Inclusive ele diz, olha, eu não conhecia que cobiçar era pecado, até que a lei tivesse sido posta e dissesse é pecado, e aí aquilo foi pior para mim, porque agora eu tinha mais consciência ainda do que isso. Ele também afirma que os pagãos que trocaram a glória de Deus por outras criaturas, fazendo Deus a sua imagem e semelhança, e caíram na idolatria, acabaram entrando num caminho sem volta, porque da idolatria eles passaram para impurezas sexuais de toda natureza, para a dissolução e obras daquilo que ele chamou de obras da carne. Tendo posto e esclarecido que todos estavam regularmente nivelados por baixo, como pecadores e incapazes de salvar a si mesmo, Paulo então traz a boa nova do Evangelho, dizendo que esse Evangelho do qual ele não se envergonhava, está logo no começo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do que não era judeu. Era um Evangelho que se propunha a ser uma entrega, uma oferta graciosa do Deus, que sabe que o homem não pode salvar a si mesmo, para salvá-lo. E esse Evangelho resume-se à pessoa de Jesus Cristo, o que ele é e o que ele faz. E tudo aquilo que ele é e que ele faz, e que, consequentemente, é imputado, é transferido para a pessoa daquele que crê. É aí, então, que ele fala da justificação pela fé, aquele ato declaratório, penal, judicial, em que, uma vez Jesus Cristo, tendo recebido toda a punição do meu e do seu pecado, declara-se diante de Deus que ele cumpriu a pena que a nós seria imposta e, consequentemente, nós ficamos livres da penalidade do pecado e somos declarados justos, entrando agora numa nova revelação, numa nova relação com Deus, de sermos justificados pela confiança na obra de Cristo. E aí começa a descrever, a partir do capítulo 5, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, fala das bênçãos da justificação, e no capítulo 6 e 7, que nós acabamos de ler, ele então mostra aquele processo que se inicia na hora em que você é regenerado, na hora em que você se torna uma nova criatura, na hora em que você é justificado pela fé e que a Bíblia chama de santificação. Santificação, ao contrário da justificação, não é um ato, é um processo. Não acontece de uma vez só, acontece ao longo da vida. Não é apenas um ato declaratório de tirar de alguém a culpa, mas é principalmente um processo de transformar moralmente a pessoa, de modo que não mais a condenação do pecado, mas também o poder do pecado seja cada vez menor na vida daquele cristão. Na verdade, nós podemos entender isso claramente como um processo de reeducação espiritual, de transformação de valores, de crenças, de atitudes, de mudança do código de valores da gente, que é feito através da ação do Espírito Santo, à luz da Escritura, e que nos torna santos como Ele é santo, num processo que ocorre durante toda a nossa vida. É justamente ali, quando ele está expondo este processo, que ele começa a fazer uma série de exposições, como se tivesse um interlocutor invisível, como se houvesse alguém ali que está fazendo perguntas a Paulo, e Paulo está respondendo essas perguntas, para facilitar no processo interativo com aqueles que haveriam de ler a Escritura, a sua epístola, o entendimento do que é que Paulo estava falando.
Quando chega nesse capítulo 7, é quando ele então aborda, queridos irmãos, uma realidade que é vivenciada por ele, uma realidade que é vivenciada por você, uma realidade que é vivenciada por todo cristão. E qual é essa realidade? É que se por um lado nós fomos feitos nova criatura, regenerados em Cristo, recebemos a justificação pela fé, temos um novo relacionamento com Deus, já não somos condenados pelos nossos pecados porque eles foram imputados a Cristo. Por outro lado, nós contemplamos, vivenciamos e nos digladiamos com uma luta espiritual que até então não era tão conhecida ou tão perceptível para nós. É que agora nós temos uma nova criação sendo feita em nós através do Espírito Santo que habita em nós. E então o conflito entre a carne da antiga natureza e o Espírito da nova natureza começa a ficar mais evidente. E Paulo então começa a dizer, peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu tenho um princípio interior muito profundo, que me deixa muito claro que a lei é a expressão de Deus, do caráter de Deus, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é correto, e eu anelo, eu desejo isso, mas eu vejo na prática que aquilo que eu quero, que eu prefiro, que eu desejo, que eu anelo, não é o que acontece, e aí eu me entendo como um ser contraditado, fissurado, paradoxal, contraditório na verdade, em que a santidade é o meu desejo mais profundo, mas ao mesmo tempo a carne me conquista e eu vou lá e peco. Paulo então chega a dizer, eu nem mesmo compreendo, verso 15, eu não compreendo, eu sei descrever, eu sei reconhecer, mas eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Talvez, se a gente fosse se apropriar de um pensamento muito mais oriundo da psicologia, diríamos que Paulo está numa dissonância cognitiva. Aquilo que ele acredita, ele não consegue praticar, e aquilo que ele pratica não é aquilo que eventualmente ele acredita. Mas é algo mais profundo do que isso, irmãos. Porque não se trata apenas de um aspecto mental, cognitivo, nem tampouco emocional. De fato, o que nós estamos falando aqui é de leis ou forças impulsoras que estão em conflito. Veja o que a Bíblia de Genebra, se você tiver e abrir na parte de Romanos 7, você pode acompanhar o comentário comigo. Ele diz assim, duas leis ou forças impulsoras, a carne e o espírito, operam dentro do crente. O eu regenerado ama a lei de Deus e é devotado a ele, por meio dessa capacitação vinda do Espírito Santo. Mas na atual existência, há uma poderosa força do pecado que também ainda habita no crente e que continua a operar, impedindo-o de realizar o seu desejo por uma obediência que não se enfraquece. Ou seja, em outras palavras, eu de fato não tenho apenas um problema de que algumas vezes o que eu penso não consigo praticar. É que algumas vezes eu até quero praticar, mas alguma coisa muito mais forte do que eu me faz não praticar o que eu sei, que eu quero e que eu estou comprometido a praticar. Você consegue agora entender melhor que nós não estamos falando, como alguns podem imaginar, de um homem não regenerado. Esse texto é um texto que já foi objeto de muitas polêmicas teológicas, em que as pessoas dizem assim, mas não pode, um crente não pode dizer, ora, se eu não, o pecado que habita em mim, como é que pode falar disso? Recentemente eu fui pregar num determinado lugar, me convidaram para um culto, e no culto eu estava pregando para pessoas crentes e pessoas descrentes, e naquela pregação eu, como uma tentativa de deixar claro para as pessoas que eu era pecador como elas, e portanto eu não estaria ali falando de uma posição de um sujeito perfeito, apontando os erros do imperfeito. Então eu disse, olha, nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador, e eu percebi que uma pessoa aqui do meu lado esquerdo, mais ou menos onde Glaucinho está, começou a se inquietar. A gente daqui de cima e de qualquer lugar que você está falando, você tem uma leitura relativamente fácil,
uma leitura corporal. E aquela pessoa começou a se coçar, alguma coisa começou a achar ruim, a pessoa começou a olhar para um lado, olhar para a Bíblia, eu digo, tem alguma coisa acontecendo ali. Quando eu termino a pregação, as pessoas façam uma oração, termina ali o culto, então a pessoa me procurou, o senhor vem aqui, por favor? Eu disse, pois não. E aí eu cheguei perto da pessoa, ela chegou perto de mim e disse assim, quer dizer que o senhor é pecador? Sou, mas quem pode falar melhor do que isso é minha mulher, meus filhos, minhas ovelhas, né? Sou sim. Então está tudo errado. Porque se a Bíblia diz que o Senhor é a nova criatura, como é que o Senhor é pecador? Aí eu entendi de onde é que ele vinha. Essa ideia de que eu não sou mais pecador porque Cristo está em mim, chama-se perfeccionismo. É uma ideia teológica antiga, que muitas vezes se apresenta de diversas maneiras. É a ideia de que, uma vez em Cristo, você só vai ter agora uma nova natureza, que é perfeita, que é pura, e que, portanto, não existe pecado, você já foi completamente aperfeiçoado. Portanto, aqueles que pensam assim, olham para esse texto e dizem assim, esse texto não fala de um homem já salvo, de um homem regenerado. Paulo está falando daquilo que ele vivia antes, e não do que ele estava vivendo agora. Mas temos um problema, temos que ser honestos com o texto. Veja que a partir do verso 15, Paulo, que estava falando todos os verbos no passado, agora começa a falar no presente. Ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço, primeira pessoa do singular do verbo fazer no presente. Não quero, não consinto. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim está tudo no presente. E Paulo já era crente, tanto é que ele estava escrevendo essa carta como crente e apóstolo para uma igreja que iria recebê-lo no futuro. Portanto, Paulo estava falando não de uma experiência passada, ele estava falando de uma experiência presente. Esse conflito que ele descreve é de fato o conflito de um homem que se vê na condição de ter uma nova natureza em Cristo, porém ainda em conflito com a velha natureza, com o pecado e com a carne, que é a expressão bíblica para essa velha natureza. Na verdade, a Bíblia fala de carne, quando fala de carne, no Novo Testamento, usando duas palavras diferentes. Ela pode usar a palavra soma, que é quando se refere ao corpo, do sentido mais físico. Daí, quando você fala doença psicossomática, é aquela doença que tem uma interface na mente, psico, e uma interface no corpo, soma. O nosso soma é o nosso corpo. Mas quando a Bíblia fala aqui, em outros lugares, da carne, não como um aspecto físico, biológico, orgânico, mas como um princípio espiritual, uma natureza decaída, uma natureza pecaminosa, quando ele está falando de algo que tem a ver com a minha crença, com os meus princípios, com os meus valores, com as minhas atitudes, que são pecaminosas, ele não usa essa palavra, ele usa a palavra sarx. E todas as vezes que ele usa a palavra sarx, ele está falando de natureza pecaminosa. E é essa a palavra que ele é usada. Ou seja, Paulo sim tinha duas naturezas. Assim como você, assim como eu. Antes de Cristo tínhamos uma, ela era decaída, vendida à escravidão do pecado. Por isso que muitas vezes esse conflito não ficava tão saliente. Mas uma vez encontrando com Cristo, uma nova natureza nos é gerada pela ação do Espírito Santo, que vem habitar em mim, e que usa a Escritura Sagrada para me santificar, para me tornar cada dia mais semelhante a Cristo, que é santo, a Deus que é santo, ao Espírito que é santo. E aí o que é que acontece quando eu coloco água e óleo no mesmo recipiente? Eles não se misturam, eles brigam entre si, um tentando prevalecer sobre o outro. Por quê? Porque são de natureza diferente, a formação molecular deles é diferente. Assim é o homem Paulo, o homem Robson, você e eu, todos que estão aqui, que conhecem Cristo, que receberam uma nova criatura, uma nova criação em Cristo, uma nova natureza, hoje vivem também esse conflito, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está dizendo, em outras palavras, irmãos, para usar o tema da mensagem, que nós temos um inimigo que mora dentro de nós. Que nós queremos Deus, porque o Espírito Santo que habita em mim e em você, anela por Deus.
Nós somos despertados, vivificados em Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, mas agora em Cristo nós somos uma nova criatura, desejamos as coisas de Deus e temos prazer nas coisas de Deus. Mas ele diz que de alguma forma dentro de nós, aquele resquício da antiga natureza continua batalhando contra nós, nos fazendo cair em tentação, tentando-nos com pensamentos, palavras, circunstâncias, resquícios de velhas ideologias, pensamentos e convicções que ainda lutam contra novos ideais, novos pensamentos, novas motivações. E eis que então chegamos à situação que Paulo descreve, que não é nada filosófica. Ele, na verdade, usa de palavras que a gente precisa compreender melhor, mas não é nada filosófico. Olha como é simples dizer: eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu preferiria fazer, mas aquilo que eu detesto. Na verdade, a palavra que ele usa aqui é a palavra detesto no sentido daquilo que me dá nojo, aquilo que me dá repulsa, aquilo que não me dá prazer. Mas apesar disso, muitas vezes é isso que eu faço. E aí ele diz como explicar isso. E ele dá 3 explicações que eu gostaria então de expor para vocês. A primeira delas é: o problema não é com Deus, nem com a lei de Deus. Ou seja, não dá para conciliar rebaixando o padrão de Deus. Olha o que é que ele diz no verso 16. Ora, se faço o que não quero, então eu tenho certeza, eu consinto, eu compreendo, eu de fato vejo que é verdade, que a lei é boa. E de fato a lei é boa. Por que Paulo precisa dizer que a lei é boa? Porque anteriormente ele disse assim: olha, vocês judeus, vocês acham que a lei vai ajudar vocês? Não vai não. A lei vai piorar as circunstâncias, porque a lei vai acusar vocês de que vocês estão errados. Agora ele está dizendo: ela cumpre essa função, mas é justamente por isso que ela é boa. É justamente por isso que ela aponta para nós não estarmos enganados sobre a verdade espiritual e vivermos uma vida que é uma subvida espiritual. Eu falei do perfeccionismo como um extremo daqueles que creem que nós já somos perfeitos e sem pecados. Mas agora eu vou dizer o outro extremo, que se a lei não fosse boa, qual seria a solução? Rebaixa a lei. E aí a gente viveria aquilo que a gente chama de antinomismo, que é: não precisa de norma, não precisa de lei, para que complicar as coisas, deixa assim mesmo, não seja tão rígido, não seja tão... Não precisa de lei. A lei, na verdade, é só um indicativo. Mas em qualquer lugar do mundo, qualquer lei positiva, no Código Penal, no Código Civil, no Código de Ética ou de qualquer outra coisa, não é uma recomendação, é uma imposição. É um princípio que regula, que normatiza. E se não houvesse, nós estaríamos soltos na barbárie. Cada um fazia o que a lei recomendaria e não teria uma norma que diria para um e para outro isso é certo e isso é errado. Em outras palavras, se existe conflito, por favor, não tente rebaixar a lei a uma condição menos do que ela é, porque ela só pode ser o que ela é. E o que é que ela é? Ela é a expressão do caráter de Deus para conosco. Quando a Bíblia diz não matarás, ela está dizendo implicitamente que Deus é o Deus da vida e que a vida é sagrada. Quando ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo claramente: Deus é o único. Ele não é um entre tantos. Nós não cremos no politeísmo, nós cremos no monoteísmo. Portanto, a lei expressa quem Deus é e expressa a vontade de Deus para você. E não é rebaixando a lei que a gente resolve o problema. Se há conflito, continue afirmando: o meu desejo pela santidade, pelas coisas certas, aquilo que eu hoje fui conquistado e que tenho desejo de viver, é o que eu não posso desistir. Eu não posso abrir mão disso, porque abrir mão disso é abrir mão da única coisa que pode me dar quem Deus é. Porque quem Deus é revelado pela palavra de Deus, pela lei. Por isso que ele diz assim: ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. É preciso afirmar, a lei é boa. Isso é importante, sabe, irmãos?
Porque todas as vezes que entramos numa discordância entre o que a gente acredita e o que a gente consegue fazer, qual é a tendência da gente? É a gente dar um jeito de que aquilo que a gente acredite consiga combinar com aquilo que a gente consegue fazer. Porque é mais cômodo, emocionalmente é mais confortável eu mudar o meu comportamento para não ficar no conflito de toda hora tendo que enfrentar a culpa, tendo que enfrentar o fato de que eu estou inadequado, aquém, que eu não consigo aquele padrão. Então é melhor eu dizer, não, então talvez não seja tudo isso. Não é assim que nós fazemos quando Deus nos condena ao pecado, quando Deus nos mostra o pecado. Nós temos uma série de racionalizações ou explicações. Tudo bem, mas todo mundo faz mesmo? Ou então, não, só foi essa vez, e não foi porque eu quis, eu fui levado a isso, a pressão foi muito grande. Ou então, não, isso depende, isso é uma verdade relativa, que é muito em voga hoje, o relativismo. Não, isso é a verdade para aquela época, para a época de hoje, não. E aí vamos tentando sempre costurar uma forma de fazer a lei dizer menos do que ela diz. Porque se a lei disser menos do que ela diz, ela vai baixando, 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 até ficar compatível com o que eu consigo, ou seja, com o que me é confortável. Mas aí Paulo diz, não vá por aí. Não vai por aí, sabe por quê? Porque você vai ter que baixar cada vez mais, a ponto de você chegar àquele extremo. É melhor não ter lei. É melhor não ter lei. Faça o que seu instinto disser, sua intuição disser, seu desejo disser. Afinal de contas, legitime o seu desejo, porque o seu desejo é soberano, seja livre, se autentique como pessoa. Algum discurso parecido com isso hoje em voga na sociedade? Todos. Literalmente todos. Os discursos de hoje são na tentativa de baixar a lei. Então nós levantamos e dizemos não, porque a lei é boa. Não é assim que nós resolvemos o conflito do que é que nós fazemos com o inimigo que está dentro de nós. É preciso dizer que a lei é boa. Essa solução, então, Paulo condena. Veja que logo depois ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Logo no verso 18. Portanto, ele diz uma segunda verdade. O problema não está na lei, portanto, não está também em Deus, o problema está em mim. O problema é que eu, de fato, tenho um inimigo que habita em mim e não habita neste inimigo, e em tudo que ele faz em mim, bem nenhum. Paulo estava falando, irmãos, de uma doutrina muito preciosa para nós, chamada depravação total. Depravação total é a convicção que a Bíblia nos dá de que nós não somos bonzinhos e de vez em quando a gente faz umas malvadezas. É que nós somos, por natureza, maus, e de vez em quando, pela graça de Deus, é que nós fazemos alguma coisa que presta. E se nós não tivermos essa ideia, a visão que nós vamos ter de Deus na relação conosco, é de que Deus eventualmente poderia ser mais complacente. Afinal de contas, eu não faço isso para ficar perto dele, é preciso que ele dispense quando eu fizer isso para ficar longe dele. Só que eu não faço isso para ficar perto dele por minha própria força. É a graça de Deus que me leva. Porque se dependesse de mim, quantos quilos eu precisava ter sobre o meu corpo se eu fosse um cadáver para gritar? Pouco importa, 1000 ou 1 quilo, cadáver não grita, porque cadáver está morto. E é assim que a Bíblia descreve, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é essa natureza pecaminosa e morta, embora frutificando em nós, que continua vivenciada na nossa vida. Talvez uma das coisas mais importantes para um cristão é ter um espelho espiritual. Todos nós temos espelho em casa, né? Eventualmente, alguns têm um espelho e não saem de frente dele. Os homens, com certeza. Mas todos nós temos um espelho. Agora, o que nós precisamos é de um espelho espiritual. E o que é o espelho espiritual? É o espelho que mostre para nós não se nós temos mais rugas ou mais manchas. Se estamos envelhecendo, se o nosso cabelo está bem cortado, está grande ou está pequeno. Se precisamos retocar a raiz do cabelo porque está ficando branco ou não. O que nós precisamos, diante daquele espelho, é dizer para nós quem nós somos. E esse espelho é a palavra de Deus.
Contemplar-nos à luz da palavra de Deus vai nos dar a seguinte convicção: nós somos muito pior do que imaginamos. Bom, pastor, o senhor me faz sair de casa, tomar um banho, botar aquele perfume do domingo, para vir à sua igreja, para o senhor dizer para mim, me desacatar desse jeito, que eu sou pior do que eu imagino? Não. É muito simples, é isso mesmo. E olhe que eu ainda espero que você volte. Mas deixa eu lhe dizer por quê. Porque essa é a única salvação para você. O sujeito só grita por socorro do lado de fora do poço quando ele está no fundo do poço. Porque enquanto ele está caindo ou está pelo meio do poço, ele não consegue olhar para cima, porque ele sempre imagina que tem uma saída, porque ele ainda não chegou no fundo do poço. Tem uma clareza de que o inimigo somos nós, que não é o inimigo que habita em mim, o inimigo sou eu. É fundamental. E Paulo dizia isso, ele diz assim: eu sei, eu tenho convicção, essa é a expressão, eu estou convencido de que em mim, isto é, na minha carne, não no meu corpo, na minha carne, na minha natureza pecaminosa, não habita bem nenhum. Ele é peremptório, ele é claro, ele é incisivo, ele é absoluto, não tem nada que preste em mim. Como assim, pastor? Ele já tinha dito isso. Se você voltar algumas páginas, você vai ver Paulo dizendo, no capítulo 3, a partir do verso 9, quando ele, lembra que eu falei na introdução do sermão, nivela todo mundo na condição de pecadores, a ponto de chegar a dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Ele diz assim, a partir do verso 9, do capítulo 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Ele estava falando para judeus, que poderiam imaginar que, por serem religiosos, os religiosos da época, assim como nós, teriam alguma vantagem sobre aqueles promíscuos pecadores que estão lá fora. Ele diz: de jeito nenhum, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E olha só, ele vai resgatar um texto do Antigo Testamento para dizer assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles, o que eles falam, é como um sepulcro aberto, e com a língua eles urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, e os seus pés, as suas práticas, as suas ações, as suas atitudes, são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quem ele estava descrevendo? Gente religiosa como eu e você. Eu sei, querido, que até o sujeito mais fedorento do mundo, se colocar um perfume francês, fica mais ou menos cheiroso, enquanto durar o fixador. E para nós, muitas vezes, a religião acaba sendo o perfume francês com um bom fixador. Nós renovamos a dose a cada domingo. E talvez o grande engano e o grande perigo para quem vive tão próximo numa vida religiosa de Deus é se achar melhor. As maiores pauladas que Jesus deu na sua época foram para as prostitutas e publicanos ou para os escribas e fariseus? E eles eram os religiosos. Portanto, Paulo está dizendo para mim: você é religioso, sabe que a lei é boa, conhece Deus, sabe que uma nova natureza está sendo feita em você, criada e recriada para a glória de Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: não rebaixe a lei por um lado e não transfira o problema da sua natureza para outros ou para outrem. O problema é você. É você. É você. Toda uma linha de argumentação bastante ideológica está sendo muito difundida no nosso meio. As pessoas são marginais porque a sociedade as fez marginais. Elas são criminosas porque os pais fizeram elas criminosas. Eventualmente, a infidelidade é provocada pelo outro que não atendeu às necessidades daquele. Se você olhar direitinho, todas as ideias que ideologicamente hoje estão mais em voga tiram a responsabilidade do ser pessoal para o ser coletivo. Eu não estou dizendo
que não haja condições na sociedade que proporcionam maior tendência ou probabilidade a alguém fazer determinada coisa contrária à lei de Deus, sem dúvida alguma. Mas a responsabilidade acaba caindo, principalmente do ponto de vista espiritual, principalmente no fato de que nós somos pecadores. Você entende então por que Jesus não veio fazer uma reforma social? Embora a ação social dos homens e mulheres reformados por Ele transforma a sociedade, você entende agora por que Ele transforma pessoas para, através das pessoas, transformarem a sociedade? É porque, na verdade, o problema está em nós. Nós é que precisamos mudar. Não é o vizinho, não é a esposa, não é o filho, somos nós. E aqui ele diz, por isso, tenha certeza, assim como eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O problema é que o querer o bem está em mim, verso 18, porém não o efetuá-lo. Eu tenho um problema de praxis, de prática, eu sou bom de teoria. O problema é quando a coisa vai para a prática. E aí a gente, sem dúvida alguma, pode concluir que o problema não é o que sabemos ou deixamos de saber. O problema é o que nós sabemos e não conseguimos fazer, irmãos. Nenhum de nós aqui é deficiente de cognição, no sentido de não sabermos o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que Deus espera de nós. O grande problema nosso é que existe um princípio de inércia em nós, que tudo aquilo que é fácil fazer é mais fácil não fazer, que nós sempre vamos trabalhar pela parcimônia da nossa emoção, da nossa volição, do nosso desejo. Se está bem aqui, por que eu vou contrariar-me internamente para ir contra mim mesmo, confrontar a mim mesmo para fazer alguma coisa que não me dê prazer? Abnegação, renúncia, sacrifício próprio, são palavras em desordem hoje, ou fora de ordem. Tudo que nós ouvimos hoje é: atenda os seus desejos, legitime-se, autentique-se, porque o problema está nos outros, não em você. E vem a Bíblia então diz: não, o problema não está nos outros também, mas principalmente em você, porque o problema é que você nunca vai ser alguém que naturalmente vai contrariar a si mesmo. O nosso ego é tão forte quanto frágil. Ele é forte porque nos domina e muitas vezes nos faz fazer aquilo que nós não queremos. Mas ele é frágil porque qualquer coisa que o contrarie, nós precisamos protegê-lo. Por isso que não gostamos de ser contrariados, por isso queremos que as pessoas concordem conosco, nos papariquem, por isso que nós não queremos que as pessoas apontem os nossos erros, por isso que nós justificamos e criamos milésimos e milésimos e vários outros mecanismos de defesa do ego, alguns dos quais nós nem temos consciência bem como funciona, mas temos já instalado no nosso software. Paulo diz assim, olha, deixa eu flagrar isso. Alguém me disse essa semana, quando eu estava comentando sobre o sermão que eu ia pregar hoje, que olha, você vai saber se foi eficaz ou não, se pelo menos uns 10% ou 20% ficarem com tanta raiva de você que não voltem mais à igreja. Isso não era exatamente o propósito que eu tinha. Mas dizer para você que você é o problema, não é algo que normalmente nós gostamos de ouvir. Mas, queridos, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o problema está em mim. Não é um inimigo, um apêndice, um acessório que eu então posso descartar. É minha natureza. Corpo, alma, mente, emoções, volições, e assim por diante. Terceira grande verdade, então, é que, não sendo um problema de Deus, e sendo o meu problema, é por isso que Paulo então diz assim, desventurado homem que eu sou. Como é que eu vou resolver esse problema? E aí a Bíblia diz, você não. Você não. Se você tentar fazer isso, você só vai reforçar uma falsa ilusão, uma ilusão, obviamente, de que você pode mudar a si mesmo. E está muito claro. Você pode melhorar, passar uma mão de cal, dar uma ajeitadinha de vez em quando, ficar agradável, renovar o perfume. Mas em algum momento, quem você é vai subir. A não ser que
a nova natureza em Cristo prevaleça sobre a velha natureza. E cada vez mais o pecado tenha menos poder na sua vida. Daí, por isso, quando você passa a página do capítulo 7 de Romanos, começa o capítulo 8, que é o capítulo do Espírito Santo no livro de Romanos. É quando ele diz que o Espírito Santo é quem nos capacita para uma vida de paz e de santidade. Que até mesmo quando nós não sabemos, na nossa fraqueza, orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. E quando nem mesmo, como diz o verso 26 e 27 de capítulo 8 de Romanos, nem mesmo quando temos a capacidade de fazer um autoexame, um autodiagnóstico para saber onde exatamente está o problema, diz o texto que aquele que sonda, verso 27, os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda é o Espírito, nos revelando quem nós somos e onde o remédio precisa ser aplicado. Uma espécie de PET scan espiritual, que mostra todos os pontos onde o mal está residindo na minha vida e na sua vida. Então é a ação do Espírito Santo, que começou lá no início, quando ele lhe convenceu do pecado, do juízo e da justiça, regenerou você, concedeu o dom da fé para você acreditar na obra de Cristo e transformou você de um homem condenado, de uma mulher condenada a pagar pelos seus pecados, em um homem e uma mulher novas em Cristo, porque não há nenhuma condenação mais para você. Desde aquele momento em que o Espírito pulou para dentro de você e veio habitar em você para fazer você um homem santo, uma mulher santa, como ele é santo, ele começou a fazer uma obra de mudança na sua vida, e é este Espírito Santo que vai paulatinamente, progressivamente, transformando valores, prioridades, sentimentos, ações na sua vida, de tal maneira que ao final deste processo, você será santo como Cristo é, porque o pecado já não terá poder nenhum sobre a sua vida. E o nome disso é glorificação. Ou você vai na frente, ou Jesus Cristo chega próximo e todos nós vamos na mesma hora. É quando a nossa vida se encerra e a obra de Cristo é completa. Bom, dizer isso então pode parecer a alguém dizer assim: ok, então, se nada posso fazer, nada farei. Não seria isso? Bom, o senhor está dizendo que o problema sou eu, não é os outros. Mas que eu não posso fazer nada, portanto eu nada farei. Comamos e bebamos e aproveitemos a vida. Inclusive, diga-se de passagem, um dos pensamentos mais correntes hoje, chamado hedonismo. Aproveita a vida, que ela é curta. O que você leva da vida é o que você tem na vida. Aproveite, porque depois vai acabar, você não vai levar mesmo, não. Viva intensamente. Dá até título de novela da Globo. O problema, queridos, é que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o fato de você não ser o agente causador da sua própria santidade, porque é o Espírito Santo em você, dentro de você, por seu intermédio, não é o Espírito Santo apesar de você. A Confissão de Fé de Westminster diz que a nossa parte na santificação é o uso diligente dos meios de graça. Vamos pensar assim: você vai ao médico, qualquer um dos que tem aqui, ou a um nutricionista, ou a um educador físico, ou a um fisioterapeuta, qualquer uma das práticas clínicas nos dias de hoje. Ele faz o diagnóstico, você se convence do diagnóstico, ele mostra o exame e diz assim: olha, seguinte, isso vai piorar, a não ser que você tome essa medicação 6 horas, a cada 6 horas, faça essa bateria de sessões de fisioterapia, evite esse tipo de comida,
esse tipo de bebida, tenha esse tipo de estilo de vida. Está aqui o pacotinho, feche e envie. Pergunta que eu faço é, passa 6 meses, é o tempo de você voltar. Se nada foi feito, alguma coisa mudou? Mudou para pior. Mudou para pior. Porque você perdeu 6 meses e a situação vai estar pior daqui a 6 meses do que estava 6 meses atrás. Você entende que quando a Bíblia chama de uso diligente, não é aquilo que nós fazemos por nós mesmos, mas aquilo que nós reagimos à ação de Deus na nossa vida. Paulo fala isso claramente, quando ele diz aqui, olha, ainda no capítulo 7, quando ele vai dizendo então, quando ele faz assim, olha, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, verso 22, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz, aquela frase, desventurado, sem graça, desgraçado, basicamente é o que ele está dizendo, é um homem, esse homem que eu sou. Quem me livrará? Quem? Do corpo desta morte, do somatório de tudo isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Jesus Cristo, pela ação do seu Espírito, que provoca essa obra. Mas a minha parte é, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, submeto a minha carne à obediência da lei. E como é que ele faz isso? Aí eu vou para o mesmo texto que o reverendo Vandil usou hoje pela manhã. Passe algumas páginas e vá para o capítulo 12, verso 1 e 2. E com ele eu vou encerrar. Chegamos à conclusão que quem opera para que esse inimigo que sou eu e que habita dentro de mim não prevaleça sobre mim é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, e que eu preciso fazer uso diligente dos meios de graça. Chegamos à conclusão que Paulo diz que a maneira de nós definirmos isso é que a nossa mente seja prevalente sobre as inclinações da minha carne. Ele não está dizendo que a minha carne é tão forte que nada pode ser feito contra ela. Ele está dizendo que algo pode ser feito, já foi feito por Cristo e precisa ser mantido por mim pelo uso diligente dos meios de graça. E ele coloca o lugar, a forma, o modus operandi onde isso precisa ser feito na mente. E olha o que é que ele diz então em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, diante de tudo o que eu falei, que revela as misericórdias de Deus, ele estava falando dos 11 capítulos anteriores, que apresenteis o vosso soma, não sarx, o vosso soma, totalidade, integralidade, o completo, por inteiro, que apresenteis a Deus o vosso soma, o vosso corpo, não apenas o físico, a mente, as emoções, o que eu sou, o que eu faço, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que Paulo tinha em mente aqui? Como judeu que ele era? Aquele sacrifício do holocausto, em que um animal inteiro, mas não vivo, não por vontade própria, mas por obrigação de ser o cordeiro do sacrifício, imposto por outro, o sacerdote, ele era queimado por inteiro. Queimado por inteiro, a única oferta que nada podia sobrar, como um sacrifício completo, uma consagração e uma dedicação por inteiro, corpo, alma e espírito, emoções, passado, presente e futuro, trabalho, esposa, família, tudo no altar de Deus, como aquele sacrifício do Antigo Testamento.
E aí ele chama isso de culto, de adoração, de ato de adoração a Deus, não restrito a 4 paredes, nem a cânticos que a gente canta, nem a rituais que a gente faz, naquilo que a gente chama de culto, mas que na verdade é apenas um pedacinho daquilo que a gente chama de culto na Bíblia, que é o meu ser por inteiro, tudo que eu sou, tudo que eu faço, meu dinheiro, meu talento, meu tesouro, meus dons, meu tempo, meu tudo. Entregue no altar, dedique, deposite como um culto racional. E ao fazer isso, lembre-se, não tome a forma, não se enquadre, se insurja, não aceite que sua mente absolva princípios e valores do presente século, deste inimigo chamado mundo, mas na sua mente, desde que ela seja transformada e transformadora. Novos valores transformem, e uma vez transformadas pela renovação da vossa mente, experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É na mente, naquilo que eu resolvo colocar para dentro, naquilo que eu resolvo construir e elaborar dentro de mim, que está o grande antídoto contra esta pessoa, Robson, o velho homem, que está dentro de mim e que trabalha contra mim. Só existe uma forma de combatê-lo, é que eu alimente o novo homem. Esse novo homem é alimentado por aquilo que eu ponho na minha mente, e o que eu ponho na minha mente afeta minhas emoções, minhas motivações, meus valores, que se sobrepõem à minha carne. E dessa forma, e só dessa forma, eu estarei reagindo convenientemente àquela ação de Deus na minha vida. E o uso diligente destas ações fará com que eu tenha vitória sobre essa situação de ter um inimigo dentro de mim, que sou eu mesmo, trabalhando contra mim mesmo. Isso é diário, queridos. Eu não sei se alguém tinha dito isso para vocês, mas é diário. Eu não sei se alguém tinha dito para vocês que seria automático, que alguém poria a mão sobre você e você sairia de joelhos e depois de pé você já seria uma nova criatura e estava assim resolvido. Eu não sei se você ouviu que alguém disse a você que se você fizesse uma corrente com 7 quartas-feiras, ou 7 sábados, ou 7 domingos, depois daquelas 7 semanas, aquela corrente forte, firme, você estaria livre. Eu não sei. Mas se diz, não é assim. É uma construção diária, em que Deus age em nós, e nós reagimos a Deus. Não é uma solução apaixonante pelo imediato. Os grandes e mais profundos processos de transformação de Deus na nossa vida, eles são processos, são profundos, mexem na nossa motivação, mexem dentro de nós e não apenas na nossa aparência. Para fazer um crente, que quando leve um tropeço, ao invés de falar um palavrão, diga misericórdia, qualquer sistema religioso consegue fazer. Para pegar alguém que se comportava de maneira inadequada e colocá-lo dentro de 4 paredes, e pela pressão social do grupo, fazer com que ele comece a perceber que aquele comportamento não é o adequado para aquele grupo, isso qualquer sistema religioso faz. Agora, para ir profundo no nosso coração e nos transformar, para sermos santos como Ele é algo tão individual, tão profundo, tão processual, que a Bíblia descreve como uma vida cristã, e não um final de semana de transformação, um congresso de mudança, uma oração
de força e de poder, ou uma corrente que possa fazer as coisas mudarem de uma hora para outra. Agora, eu posso garantir uma coisa para você. Não há nada mais glorioso, irmãos, do que pequenas vitórias de transformação espiritual na nossa vida, quando são devidamente celebradas. É algo semelhante àquele buraco do cinto, que você não usava antes, quando a barriga estava um pouquinho maior, e pareceu apenas 2 centímetros, mas a partir dali começa a indicar que você está indo na direção certa, e aquilo lhe motiva, passo a passo, a ser transformado, até aquele dia, semelhante à glória de Cristo, quando aí sim, nós seremos livres da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Naquele dia em que seremos santos como Ele é santo. Enquanto isso, lembre, o problema não é a lei, o problema não é os outros, o problema é você. A solução é Cristo, que fez o que precisava ser feito, lhe deu uma nova criação, uma nova criatura, uma nova natureza, que solicita de você o uso diligente daqueles meios pelos quais, na sua mente, você vai sendo transformado para ser uma nova criatura. Confie que esse é o processo de Deus na sua vida. Ele será o processo de transformação espiritual, o caminho de Deus para você.